Bom dia! Tá começando o seu programa A Hora do Esporte, hoje dia 1º de junho, quinta-feira, dia da imprensa, meu amigo. Tá começando o programa A Hora do Esporte aqui na TV Grande ABC, canal 3 da NET para São Caetano do Sul e toda a região. Você também acompanha a nossa programação através do www.tvgrandeabc.com.br ou através das redes sociais www.facebook.com/seu canal regional. O Facebook oficial da TV Grande ABC. Está começando o programa Hora do Esporte. Junho, seja bem-vindo. E vem com junho as festas juninas, enfim, as grandes confraternizações, os dias santos, né? E todos comemorando, sempre juntos, sempre fazendo a festa e, evidentemente, tem muito esporte também. Hoje tem Copa do Brasil, hoje tem expectativa da rodada do Municipal, hoje tem, meu amigo, tem futsal, hoje tem a equipe do São Bernardo que disputa o Campeonato Brasileiro da Série D, tem muita informação e tem também os nossos convidados mais do que especiais aqui no programa A Hora do Esporte da TV Grande ABC. Eu abro apresentando o nosso amigo já da casa, tem carteirinha VIP aqui, Márcio Donizete, vem aqui participar com a gente mais uma vez. Bom dia, jornalista esportivo da região, está sempre acompanhando o dia a dia das equipes do ABC e está feliz da vida com o rendimento do Tigrão, o São Bernardo Futebol Clube na Série D do Campeonato Brasileiro. Bom dia, Márcio. Bom dia, Luciano. Bom dia a você que está assistindo a TV Grande ABC. Pois é, né? Que campanha do São Bernardo, né? Debutante na competição, né? Tem um técnico que também é debutante, porque o Wilson Júnior nunca tinha treinado uma equipe em âmbito nacional, em competição nacional, e já cravando 2 vitórias nos 2 primeiros jogos, né? Então, o São Bernardo vai fazendo bonito no grupo A16 da Série D do Campeonato Brasileiro e já está na metade do caminho da classificação. O Wilson Júnior, ele falou durante a semana que projeta 12 pontos para a classificação. O São Bernardo já tem 6, né? Então, a situação do Tigre vai começando a ficar confortável, pega o Foz do Iguaçu no fim de semana, o Foz do Iguaçu que já é conhecido nosso aqui da região, né? Porque chegou a enfrentar o São Caetano em 2015 na Série D também. Então, um começo muito bom do Tigre. Se conseguir arrancar ponto lá no Paraná, o time aqui da região começa a encaminhar a classificação para a próxima fase. Mas a gente sabe que a Série D é um campeonato bem complicado, caminho longo, então é bom o São Bernardo continuar com os pés no chão, porque aí, de repente, lá na frente consegue colher os frutos. Esse é Márcio Donizete falando com a gente aqui sobre a equipe do São Bernardo Futebol Clube. Vai bater um papo, vai falar também sobre outras ações, muita coisa do esporte que acontece aqui na região, no Brasil e também no mundo. Tá aqui com a gente esse que conhece tudo. Além do futebol profissional, foi ex-atleta, tal, sabe tudo lá dentro do campo, até porque, como diz o meu sogro, ele esteve lá. Mas, mais do que isso, acompanha o dia a dia do esporte amador e uma coisa que ele é apaixonado, acompanhar a base também. Outro profissional da imprensa está sempre acompanhando aí o dia a dia e os bastidores do esporte amador e de base de São Paulo e do Brasil, além de um carinho especial que ele tem pela equipe lusitana da Portuguesa de Desportos. Mirandinha, bom dia, que bom tê-lo aqui no nosso programa A Hora do Esporte. Seja bem-vindo à TV Grande ABC, Miranda. Bom dia, Luciano, parabéns pelo programa. O Márcio, um bom dia também, acompanhando, né? Não é fácil acompanhar o esporte, né? Mas a gente estamos aí, é muito bom pelo convite. Estamos aqui para falar um pouco aí do Sport Show, da Portuguesa, tudo que acontece ali na Lusa do Canindé, estamos sempre juntos, acompanhando e falando aí da Portuguesa que está na Série D do Campeonato Brasileiro, né? Nunca imaginei, Luciano Luiz, nunca imaginei eu um dia estar aprendendo os caminhos, né? De novo, dos campos, porque eu conheci Maracanã, Portuguesa jogando Maracanaã, Portuguesa jogando lá no Engenhão, Mineirão. Agora, meu amigo, Moça Bonita. Lá em Moça Bonita. Vila Nova, lá em Minas Gerais, tem que reaprender os caminhos. Ainda bem que na minha época, muitos anos atrás, não tinha GPS, né?
Agora deu uma agora facilitada. tem. Páginas amarelas, Mas né? eu vou te falar, página amarela. agora, como jornalista, eu te falar uma coisa. É bacana também, né? Porque, assim, lógico que é legal ir ao Maracanã, ir aos grandes estádios do Brasil, enfim, Mineirão, Beira-Rio, Arena do Grêmio e tal. Mas eu também sou apaixonado por ir a esses estádios, assim, por exemplo, Moça Bonita, estádios menores, né, que a gente tem aí pelo interior do Brasil, Douradão, lá no Mato Grosso do Sul, que tive o prazer de conhecer, enfim, os estádios de Pelotas, agora, né, o Brasil de Pelotas está até na 2ª divisão, mas, enfim, você conviver também nesses estádios menores, pra gente que gosta de futebol, também é bem gratificante, né? Eu agora acompanhamos aí o Campeonato Paulista da Série A2 com São Caetano, então viajando desbravando São Paulo aí, Rio Claro, Sertãozinho, Santa Bárbara do Oeste. Rio Preto. Rio Preto é legal, né, cara? E é legal quando você vê, por exemplo, vocês jogaram, o Português jogou contra o Bangu, né? A torcida do Bangu é uma torcida apaixonante também, né? Não, então, e a forma é outra de receber a imprensa, né? Isso. É uma forma bem agradável, não é assim como você vai no Maracanã, esse lugar, joga Flamengo, Fluminense, é uma situação diferente. Aí você vai para o estádio, parece que você está no outro mundo do esporte, cara, outro mundo, né? A forma de ser recebido, a simplicidade de tudo, né? O estádio, quer dizer, eu não queria estar lá, né? Mas infelizmente a Portuguesa tá, né? Mas estamos aí curtindo um mundo diferente dentro do esporte, né? Você que passou muito aí trabalhou muito na Série A do Paulista, né? Trabalhou muito na 1ª divisão, Libertadores, né? Que você acompanhou tanto. Então você cai para esse lado aí, é outro mundo, é outra história. Eu, por exemplo, fui há 2 anos, eu estive na Espanha, e aí eu fui ao Santiago Bernabéu, né, o estádio que é, enfim, a catedral, né, que é mais chamado, né, o templo do futebol ali, mas também fui até o estádio do Eibar, que é no País Basco, já no norte da Espanha, um estádio acanhado, parece a Rua Javari, assim. Cabe 6.000 pessoas, se eu não me engano. E aí naquele jogo ia ser contra o Barcelona, com Messi, com Neymar, tudo. E aí a cidade parou, né? Porque é uma cidade de 25 mil habitantes. Você imagina, aqui tem estádio que cabe 70 mil, 80 mil. Lá, a cidade inteira tinha 25 mil habitantes. Então o estádio é muito acanhado e aí fizeram arquibancadas removíveis, várias, assim, para poder ampliar o espaço. Receber o pessoal do Era um Barcelona. evento, né? O Eibar recebendo o Barcelona. E é muito legal, assim, eu curto bastante, assim, você viver, acho que trabalhar com esporte é muito gratificante. Eu, pelo menos, sou um apaixonado e a gente, com certeza, vai estar passando algumas dessas experiências aí. O Mirandinha também que tem um carinho muito grande pela base, né? Muitos desses jogadores que hoje a gente vê brilhando aí no Campeonato Brasileiro, até em campeonatos internacionais, né? Caso do próprio Gabriel Jesus, que você viu crescer aí, mais recentemente, né? Neymar. Acompanhando desde as categorias de base, né? O Mirandinha que, além desse trabalho, quero te parabenizar, junto à colônia portuguesa, porque não é simplesmente a Portuguesa de Desportos, né? É uma colônia, né? Você faz para a colônia. Inclusive, quando você esteve agora há pouco tempo em Portugal, e eu pude acompanhar pelas redes sociais, quer dizer, dá para ver que é uma coisa que tem um carinho muito grande, e além de uma seriedade do que você faz, de acompanhar essa colônia, acompanhar as coisas não simplesmente da Portuguesa, porque tem gente assim, vou acompanhar a Portuguesa, só o time principal. Não, o Mirandinha você encontra ele lá do sub-8 da Portuguesa até o profissional. Até o profissional. E estamos aí, né, com o Sport Show amanhã, inclusive, amanhã não, sábado, a Badu, né, que nem eu falo, a gente vai fazer na base, Corinthians e Juventus, 15 e 17, e todos esses meninos hoje, Jabá, esses meninos dentro do sub-11, né? Passaram lá. Que já passaram, a gente tem gol do Neymar, por exemplo. Neymar estava jogando Guarani pela Associação Paulista, onde você trabalhou com o Prisco muito tempo. Estava jogando Guarani e Santos, Guarani e Santos ali na Parque Novo Mundo. E o Neymar nesse dia fez 3 gols. A gente tem gol desses meninos dentro da base, né? Aquele magrelinho, né? Que ninguém dava nada. Ninguém dava nada, mas nesse dia ele fez 3, hein, Luciano? Vamos falar de Copa do Brasil. Ontem tivemos 5 partidas e 5 equipes que se classificaram à fase de oitavas de final da
Copa do Brasil, temporada 2017. Vamos aí aos jogos. O Santa Cruz perdeu para a equipe do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense passa a próxima fase da Copa do Brasil. No Maracanã, a equipe do Fluminense acabou perdendo para o Grêmio em casa. O Fluminense teve um jogador expulso logo no início da partida, acabou se desestabilizando. O Grêmio já havia vencido lá no Sul e conseguiu a importante vitória 2-0 e passa também o Grêmio de Renato Gaúcho, treinador que é ídolo da torcida do Fluminense, marcou aquele gol antológico de barriga na final do Campeonato Carioca de 1995 lá contra o Flamengo, naquele cruzamento do Ailton. Eu estava lá naquele Maracanã, meu amigo, estava lá, só que eu estava na arquibancada, na época eu não trabalhava ainda, estava na arquibancada vendo o gol antológico de... Só apreciava o futebol. Só apreciava, só era um torcedor. Renato Gaúcho marcando, grande ídolo da torcida do Fluminense, agora ele treinador do Grêmio, ontem venceu o Fluminense. Esses os jogos das 19h45. Aí às 21h45, na Ilha do Retiro, a estreia do Luxemburgo diante do Botafogo, mas não deu para o Lucha, não. Empatou, o time do Botafogo, aliás, foi prejudicado, teve um gol do Rodrigo Pimpão mal anulado pela arbitragem ainda no primeiro tempo, poderia acabar o primeiro tempo 2-0 para o Botafogo. Acabou sofrendo o empate na segunda etapa, mas não deu para o Sport. O Botafogo passa à próxima fase da competição. Dando sequência à Copa do Brasil, Atlético Mineiro, com um golaço, hein? Vou falar uma coisa. Meteu um gol olímpico ontem lá. O Otero. Otero, e depois o Fred só deu a cavadinha. O Atlético também tá, olha, na minha opinião, é uma das melhores equipes do futebol brasileiro. Me passa muito mais confiança do que, por exemplo, o Palmeiras, que tem altos e baixos. E tem Palmeiras e Atlético Mineiro no fim de semana. Já. Palmeiras e Atlético Mineiro no Allianz Parque, 16 horas, cobertura da Rede Nacional de Notícias. Jogão. Atlético Mineiro passou a próxima fase, venceu a equipe do Paraná. Temos também o destaque para o Palmeiras, que perdeu, mas ganhou. Como assim? Explica aí. Explico, calma. O Palmeiras venceu semana passada 1-0 a equipe do Internacional no Allianz Parque e aí perdeu ontem 2-1. Aí confronto direto, saldo de gols, dá tudo igual, mas aí marcou um gol fora de casa. E aí no critério de desempate, o gol fora de casa, ele vale por 2. E aí o Palmeiras passa a próxima fase. O Inter foi eliminado da competição. Ontem uma choradeira danada, mas enfim, o Inter fica e o Palmeiras passa a próxima fase da Copa do Brasil, temporada 2017. Você destaca das partidas de ontem da Copa do Brasil, Márcio? Não, esse jogo entre Internacional e Palmeiras, o Verdão não mereceu classificar não, pelo que jogou. Foi uma atuação muito fraca. O próprio Cuca falou depois do jogo que o Palmeiras entrou desatento no jogo aí nos primeiros 20 minutos, tanto que já levou o primeiro gol e depois virou passeio praticamente, né? Só que o Palmeiras usou o regulamento, né, debaixo do braço, colocou ali o regulamento, né, fez o golzinho fora de casa, mesmo sem jogar uma brilhante partida, né, conseguiu ali um golzinho salvador que colocou o time na próxima fase, mas foi uma atuação bem sofrível. O Cuca tá tendo a mesma dificuldade que ele teve lá quando ele veio pro Palmeiras ano passado. Começou com uma série de derrotas, série de maus resultados e depois o time foi engrenar. Lembrando que o Cuca pegou um elenco do Palmeiras esse ano diferente, né, com várias contratações, alguns jogadores que saíram. Então o palmeirense ainda vai ter que ter um pouco de paciência para que o time volte a jogar bem e conquiste os seus objetivos. Lembrando que o Palmeiras está focado mais na Libertadores. Mirandinha, você acompanhou a Copa do Brasil ontem, Fluminense eliminado, Atlético Paranaense conseguiu passar, assim como o Atlético Mineiro também vem se destacando na competição, né? Vem chegando a sua reta final, né? Vem chegando o time grande, você vê grandes jogos. O Palmeiras, que nem ele falou, né? É uma expectativa muito grande pelo elenco que foi montado. Mas em campo, não vem, na minha opinião, não vem fazendo aquilo que deveria. Preocupado o torcedor, mas o importante é que o Palmeiras passou, não jogou um futebol brilhante ontem contra o Internacional, o único jogo que eu acompanhei, mas o suficiente para passar para a próxima fase esse ano. Agora, hoje temos uma partida isolada, né, para fechar os 8 classificados. A Chapecoense enfrenta a equipe do Cruzeiro lá na Arena Condá. Vale lembrar que o Cruzeiro venceu o primeiro confronto 1-0 semana passada. E aí fica só uma curiosidade. As 7 equipes que se classificaram para a segunda fase, para essa oitavas de final da Copa do Brasil, são as equipes que estão na Libertadores.
né, exceção ao Flamengo, que já foi eliminado, mas estava na Libertadores. Então, dá para ver que um elenco forte faz diferença sim. Porque tem vontade, tem peso da camisa, tudo bem. Isso entra em campo também, mas na hora do vamos ver, na hora da decisão, pesa. Por exemplo, no caso do Internacional, que tinha um time de segunda divisão, está jogando a segunda divisão, aliás, muito mal, diga-se de passagem, e o Palmeiras, que é um time que, enfim, está nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Pedir uma licença para você, por favor, Leandro Amaral está aqui com a gente. Jornalismo da TV Grande ABC, por favor, Leandro Amaral, entra aqui no estúdio, porque a informação Luiz, cumprimentar sempre... todo mundo aqui, muito bom dia. Leandro Amaral. Grande Luciano, bom dia, tudo bem? Leandro, jornalismo da TV Grande ABC não pode parar, correria para um lado, correria para o outro. Hoje temos Lava Jato na região do ABC. Por favor, o microfone é seu. Pois é, Luciano, muito bom dia mais uma vez a você, aos convidados, toda a nossa equipe aqui da TV Grande ABC, a você que nos acompanha na telinha e na telona. Bom, Luciano, São Caetano aqui para todos os gostos, para todos os partidos. Hoje, aliás, desde cedo, na grande mídia nacional, São Caetano sendo alvo em relação à área da educação, matéria sobre falando atraso, isso na entrega de uniformes, material escolar, entre outras, aliás, 2 cidades do ABC, né? São Caetano e Mauá. Mas a notícia que mais chamou a atenção, ainda no desdobramento da Operação Lava Jato, Luciano, é o seguinte: a Polícia Federal deflagrou mais uma etapa da sua investigação nesta quinta-feira, desta vez envolvendo desdobramento da participação da empreiteira UTC na campanha de Fernando Haddad, a Prefeitura de São Paulo em 2012, Fernando Haddad do PT, crimes aí envolvendo o aspecto eleitoral, lavagem de dinheiro, corrupção. E qual é o detalhe, Leandro? Você está falando tudo isso, o que tem a ver São Caetano? É porque a Polícia Federal está com 30 homens na rua neste momento para investigar pessoas ligadas aí a notas frias na campanha de Fernando Haddad, envolvendo gráficas em 3 cidades. Além de São Paulo, capital paulista, onde Fernando Haddad foi prefeito, Praia Grande no litoral paulista e aqui São Caetano do Sul no ABC. E aliás, desde cedo, para ter uma ideia, a ação é derivada da Operação Lava Jato, teve início em novembro de 2015, após determinação do STF. E aí, só para ter uma ideia, Luciano, de como envolve política, gráfica e polícia... Aliás, gráfica é uma coisa que já há muito tempo tem sido o grande divisor de águas, né? Porque qualquer coisa joga para gráfica. Papel você não tem controle, exatamente, né? Papel se você fez 1.000 ou 50.000... Tanto faz. Não tem uma justificativa, né? E não é a primeira vez que envolve gráfica aqui no ABC, não, né? Infelizmente. Mas, segundo o que nós temos apurado até este momento, a Polícia Federal diz que essa operação de hoje apura o pagamento feito pela UTC de dívidas de uma das chapas de 2012 à Prefeitura Municipal de São Paulo, referentes à gráfica ou serviços gráficos, no valor, Luciano, de 2,6 milhões de reais. De papel. Isso. E a gráfica pertencia a familiares do ex-deputado estadual Francisco Carlos de Souza, que é do Partido dos Trabalhadores. E, bom, mais uma ação na esteira da Lava Jato, né? Depois do que nós vimos de JBS, do que vimos de Odebrecht, também aqui repercussão da delação da UTC. Nós fizemos contato, Luciano, com muita gente ligada à Polícia de São Caetano, Polícia Federal, e o pessoal, todo mundo pegou de surpresa na manhã desta quinta-feira. Até esse momento, a gente não tem ainda certo qual foi o alvo, o endereço aqui na cidade de São Caetano. E a gente sabe que a cidade é pequena, 15 quilômetros quadrados, não é difícil você ver isso, uma movimentação. Chegaram a citar o bairro São José, mas não temos a confirmação nesse momento de quantos homens da polícia, são 30 ao todo, mas divididos entre as 3 cidades, quantos estão ou estiverem em São Caetano e qual foi o foco. Nós vamos nos debruçar ou seguir apurando isso ao longo do dia, vamos trazer mais informações, mas então se você está em São Caetano, encontrou ou se deparar com a viatura aí da Polícia Federal, não se assuste, é essa decorrência... A não ser que você tenha gráfica. A não ser que você tenha gráfica, exatamente. Aí você fez alguma coisa... Você vai estar com a pulga atrás da orelha. E mais uma notícia importante, Luciano, aproveitando a audiência do teu programa, a gente tinha dado aqui no comecinho da semana a notícia de que o PMDB de São Caetano, ainda na esfera judicial, iria retirar a ação
que envolve ou que tem como foco o atual prefeito José Auríquio Júnior. É uma ação que o PMDB entrou em dezembro do ano passado, alegando doações irregulares ou supostas irregularidades nas doações de campanha feitas à chapa do PSDB José Auríquio Júnior, Beto Vidosky. O PMDB, então, agora confirmado, retirou a ação, só que como já tramita no Ministério Público, vai ter sequência. Só que o PMDB saiu da ação. Juridicamente não há problema nenhum. Agora, politicamente é o que nós vamos descobrir, porque não é de hoje que se fala de uma reaproximação entre o grupo ligado a Paulo Pinheiro e o grupo ligado ao atual prefeito de São Caetano, o mandatário José Auríquio Júnior. Então também ao longo do dia vamos ter inclusive entrevistas com os PMDBistas de São Caetano, saber o que isso significa para a cidade, ou seja, São Caetano na política, na polícia, em todos os segmentos, fervendo. Legal, Leandro, obrigado. Eu sei Luciano. que você volta daqui a pouco. Vamos voltar. Com mais informações, canal sempre aberto. Esse é o foco aqui da TV Grande ABC, trazer a informação, lógico, do Brasil, do mundo, como sempre gosto de dizer, mas o especial para o regional. Atenção, a regional, Leandro, e parabéns pelo programa. Para nós. Que eu estive na Câmara Municipal e vi que o seu programa está repercutindo uma barbaridade. O povo, não, mas eu fui demais. Então, parabéns, porque a gente para nós todos, para nós é a TV Grande ABC, é o trabalho aqui da Hora do Esporte, é o trabalho de toda a equipe aqui. E ó, vou aproveitar aqui, já que você me permitiu, eu gosto de fazer propaganda, eu vou fazer. Para quem acompanha a TV Grande ABC, confirmação agora há pouco, nós vamos rodar a chamada daqui a pouco, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, vai estar na TV Grande ABC nesta sexta-feira para falar tudo que envolve Bolsonaro, essa mais recente pesquisa do Instituto Paraná, enfim, é a TV Grande ABC aí repercutindo os principais fatos. E ele fala bem, viu? Já tive com ele no evento no Rio de Janeiro, ele é forte, viu? E vamos aproveitar aqui, você saber que ele é policial federal, né? Sei. Pois é, então a Polícia Federal hoje em São Caetano e amanhã também, viu? Todos presos. Pessoal de gráfica aí fica preocupado, hein? Leandro, obrigado. Luciano, eu agradeço. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pelos convidados aqui. Bom programa. Tá aí Leandro Amaral com jornalismo aqui na TV Grande ABC, meu amigo. Aí eu falo assim, tem que ficar com medo. Não tem que ficar com medo. Se você não fez nada de errado, não precisa ficar com medo. Agora, se fez, vai ter que ficar eternamente com medo. Gente, o jornalismo tem que parar, às vezes, um pouco o esporte, porque, infelizmente, a informação não pode parar. Deixa eu falar rapidinho agora da segunda divisão. Aliás, não, da segunda divisão não. Vamos falar da Série D, senão eu mato o Jotinha do coração. Série D do Campeonato Brasileiro. O São Bernardo venceu a equipe do Interlages pelo placar de 1-0. Vamos ao gol aí, que deu a vitória à equipe do São Bernardo, Tigrão do ABC, a segunda no Campeonato Brasileiro. E aí, Márcio? O São Bernardo, mais uma vez ali, fazendo o seu primeiro jogo, né, em casa, na história da Série D. O Paulo Marcelo, que é cria da base, do Tigre, fazendo esse gol aí importantíssimo pro São Bernardo. 1-0, um resultado magro, é verdade, mas o suficiente ali para deixar o time da região 100% de aproveitamento, na liderança do grupo A16, e já começando a abrir vantagem para os dois últimos colocados, né, que é importante ficar entre os dois. E o legal de dizer é o seguinte, né? O São Bernardo que veio de um rebaixamento, né? Ele estava na Série A1 do Campeonato Paulista, ele foi rebaixado para a Série A2, aí você imagina, vai entrar deprê, vai entrar para baixo. Mostrou vontade e se superou, né, Mirandinha? E dois times, né? Você lembrou bem, o Audax, né? Que é de Osasco, exatamente. Né? O Audax que é de Osasco, São Bernardo. Duas grandes cidades da região do São Paulo, que os dois times rebaixados. Mas é isso aí, um campeonato tem nada a ver com o outro, na minha opinião. Às vezes você vai bem no campeonato, vai ruim em outro, e o São Bernardo... E outro, né? O nível é diferente, né? Série D e Campeonato Paulista, né? E agora voltaram dois também que são tradicionais, né? Que é Bragantino e São Caetano. São Caetano, exatamente. E o futebol hoje ele está tão carente eu acho, na minha opinião, de atletas habilidosos que decidem o jogo, que, quando você ganha de 1-0, parece goleada, né? Olha o Corinthians aí, olha o Corinthians, de 1-0 é líder do brasileiro. Exatamente. E os caras hoje jogam por 1-0, é incrível, né, Luciano? É o Luxemburgo que falava, né? Tem que fazer goleada, tá nada, 1-0 vale a mesma coisa. Hoje estão, pelo amor de Deus, é 1-0. Quer dizer, o cara para uma puta defesa, um puta brucutu no meio de campo, e joga por uma bola. E no futebol nos anos 80, nos 70, tinha aqueles placares, né? Naquela época a gente via 5-4, 6-4. O Tite ganhou a Libertadores com o Corinthians, o Mundial, só na diferença de um gol. Acho que a maior diferença que o Corinthians teve na Libertadores foi 2 gols. 2 gols. Tudo assim, 1-0, 1-0, 1-0. A final foi 2-0 contra o Boca. Depois de um empate, mas
O foco era defender, tanto é que o gol do Sheik foi de contra-ataque. Então. Vamos falar, o próximo jogo do São Bernardo, coloca aí na tela pra gente, Tinha, o próximo jogo da equipe do São Bernardo aí contra o Foz do Iguaçu, vai ser no 1º de maio, no sábado, às 15 horas, hein, galera? Longe, hein? Vamos acompanhar aqui pertinho em São Bernardo, 15 horas, lá tá venda de ingresso, você tem os postos de venda aí, você procure colaborar, né? Tem o sócio Soubernô, que já tem até o acesso garantido, procure aí a assessoria de comunicação e marketing da equipe do São Bernardo para poder fazer parte também e ajudar nessa caminhada do São Bernardo. E a torcida tem que encher mesmo o estádio, porque no jogo aí contra o Inter de Lages, um pouco mais de 1.000 pessoas no estádio. Acho que a torcida do São Bernardo pode mais do que isso, né? Deve. E a campanha está propícia, né? E é uma coisa interessante, que o time, ele levanta a cidade, né? Porque onde ele vai, São Bernardo. É uma maneira muito forte de divulgar a cidade, é o time da cidade, né? Quando o time vai mal... Como ocorreu aqui em São Caetano, quando chegou na final da João Avelange e tal, é lógico que já existia os esportes, São Caetano tem uma tradição em esportes muito forte, grande, né? Mas que já teve com Pirelli, enfim, com né, o ABC inteiro, né? Com GM e tudo. Mas quando teve esse boom do time do AD São Caetano, sem dúvida nenhuma, colaborou demais para todas as modalidades irem na carona. Vamos falar do Campeonato Municipal, tem rodada neste final de semana, na segunda divisão e também nos juniores. Tá aí, no domingo, no estádio José Tortorella, lá no Águias Nova Geste, tem Águias em cima da hora, segunda divisão, 8h40. Pelos juniores, 10h10 tem Águias e São Cristóvão e 11h30 tem Abreve e Padre Cícero. Também no domingo, no Clube Tamoio, jogos pela segunda divisão, 8h40 tem Tamoio e Gonzaga, 10h10 tem FMF e Flamengo. Temos também lá no Luiz Baraldi, no Gicela, juniores, 8h40 tem Gicela e Metalúrgicos e 10h10 PRG e Unidos. E fechando a rodada do domingão, temos aí essas 3 partidas, esses 3 estádios aí, onde teremos jogos. Municipal também, onde além de sair craques, outros acabam voltando. Muitos ex-atletas também jogando no Amador. Você que acompanha também, não só na região da ABC, também na Zona Leste de São Paulo. Você que está sempre acompanhando. Sempre acaba encontrando com um ex-atleta, né, Mirandinha? Por incrível que pareça, Luciano, move também o futebol amador, da molecada, né? Porque incentiva os meninos a jogar bola e com isso tira das drogas, tira da prostituição. Então tudo isso, quando o futebol da cidade vai bem, ele também ele afeta muito mais o futebol amador, né? Que é as escolinhas, né? Que é a molecada que sonha ser jogador de futebol, do que mesmo o time principal, que também divulga a cidade. Quer dizer, é uma cadeia muito forte o futebol, principalmente no profissional. E a gente com certeza vai estar acompanhando aí o Municipal. Antes da gente ir pro intervalo, porque no segundo bloco vamos falar de luta, tem o UFC, esse final de semana o bicho vai pegar. Podemos começar agora. Não, comigo não, eu sou da paz, Mas eu vou trazer o Anderson aqui no segundo bloco, seus convidados aqui, sem dúvida nenhuma, para trazer muita informação. Marcião, obrigado pela presença aqui, destaque aí para a partir da manhã, né? Temos um clássico regional da segunda divisão, Diadema e Esporte Clube São Bernardo. Pois é, né? Um jogo que vai dar norte aí já para os 2 times na competição. Diadema ainda tentando engrenar, já com uma série de jogos sem vencer, enquanto o Cachorrão tentando ali se manter entre os primeiros colocados. Acho que vale a atenção do público, vale comparecer lá no Baetão, porque vai ser um jogo bem interessante de se ver. Valeu! Vou estar lá acompanhando lá esse jogo, aliás, vamos estar junto lá fazendo grande jogo de bola lá entre Clube Atlético Diadema e Esporte Clube São Bernardo, o Cachorrão. Certo. Mirandinha, e o nosso a NGT, como é que tá? Manda um abraço pra galera aí. Deixar um grande abraço para toda a rapaziada da Rede NGT que acompanha o Sport Show, né? Todos os canais novos da NET aí, acompanham o programa da Portuguesa, o programa Orgulho de Celusa. E domingo vamos para mais uma peleitada. Onde vai ser próximo? Em Minas Gerais. Onde? Já põe no GPS, Vila Nova. Contra o Vila Nova. Quantas horinhas? Lá na cidade, não sei de que, de Lima, das 8 horas de carro. Que beleza, esse é 8 horas de carro, já põe no GPS, 715 quilômetros. Ô, Minas é bom, hein? É bom. Vou fazer umas encomendas já, trazer aquela branquinha e tal, aquela coisa, vem que nem mel, né? Vem que nem mel. Então essa encomenda é pra mim, né?
É, lógico. Ah, tá. Fazer encomenda pro amigo trazer de lá, né? Ó, antes da gente ir pro intervalo, tem circuito escolar esse final de semana. Aliás, hoje tem partida do circuito escolar. Tá aí o pessoal do Colégio Fênix Santa Paula, que vai enfrentar a equipe do Colégio Castro Alves. Vai ser lá no Liceu Jardim, em Santo André, a partir das 20 horas. Boa sorte aí para o professor Márcio Bertini, de São Caetano do Sul, do Colégio Fênix, que vai estar apresentando a galera. Mirandinha, abraço para você, manda abraço para todo mundo lá da NGT, do pessoal do Sport Show e sorte para sua luz aí. Espero que você volte outras vezes para contar mais histórias aí dos bastidores e também histórias da molecada, que eu sei que você tem muita coisa legal. Tá certo. Um grande abraço para toda a rapaziada, a produção da Rede NGT Televisão aí. Um grande abraço para toda a comunidade portuguesa. Domingo estaremos lutando por mais uma vitória aí. A Portuguesa que não começou bem, o técnico foi embora, veio aí o nosso Fernandão. Que Mauro Fernandes, né? Já tô chamando até de Fernandão. Tá íntimo, já, tá né? íntimo. Tá íntimo. E um grande abraço a todos vocês. O Márcio, um grande abraço a você. Muito obrigado pelo convite. Estaremos sempre presentes. E também eu estou convidando você, em primeira mão, a participar do nosso programa. Lá da comunidade portuguesa, da Rede NGT. Vou com o maior prazer. Lá da nossa live ao vivo. Você estará convidado, Luciano. Fechado. Muito obrigado. Estarei lá para falar da Lusa. Parabéns aí a toda a sua comissão técnica, né? Que é só fera aqui. Só fera. Um abraço a todo mundo minha que tá ali chefe Gabi aqui, Jotinha, todo mundo aqui. Valeu, Mirandinha, valeu, Márcio. Daqui a pouco eu volto aqui no programa Hora do Esporte, falando um pouco mais de luta e falando um pouco mais de esporte. Você está na TV Grande ABC, o seu canal regional. Daqui a pouco eu volto. A incidência de câncer no Brasil é alta. Este ano serão mais de 500 mil novos casos diagnosticados no país, o que representa uma pessoa por minuto. No mundo todo, os milhões de novos casos descobertos afetam não só o paciente, mas também os familiares. Com um número tão grande de pessoas enfrentando esse problema, é preciso fazer mais investimentos na saúde, principalmente em diagnóstico, prevenção e tratamento. Nos Estados Unidos, o investimento em saúde é de 18% do PIB, o Produto Interno Bruto americano. Valor 10 vezes superior ao investido em saúde no Brasil. Mais da metade, 56% dos recursos para a saúde no Brasil vem do setor privado, contra 44% que vem do SUS. Mas o SUS atende 75% da população. Mas não é só a falta de recursos o que dificulta a vida de quem tem câncer. Há remédios de ponta esperando por aprovação há mais de 2 anos. Há tratamentos adiados por planos de saúde. Há pesquisas clínicas que não são liberadas pela burocracia oficial. Há demora no diagnóstico de muitos casos. Há falha na estrutura. O agendamento de consultas pode demorar mais de 4 meses. Essas pessoas não podem esperar. E é por isso que a ABRALHE, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, foi criada para ajudar gratuitamente milhares de pessoas com câncer no sangue que precisam de apoio. Por ano, são 40 mil pacientes atendidos pela associação, que atua em 4 frentes: educação e informação, comitês interdisciplinares que oferecem apoio a profissionais e pacientes, além de campanhas e material educativo, pesquisas, elaboração de publicações e indicadores para o desenvolvimento de tratamentos, apoio, assessoramento jurídico, psicológico e nutricional.
políticas públicas, atuação para incentivar mudanças na legislação que beneficiem os pacientes e que garantam tratamento gratuito e de qualidade a todos os estados. Estamos lado a lado com o Ministério da Saúde, SUS, Conselho Nacional de Saúde, Anvisa, CONEP, CONITEC, ANS, prefeituras, governos estaduais e Poder Judiciário. A luta é muito grande. A Abrale já salvou a vida de milhares de pacientes em todo o Brasil. Mas precisamos de ajuda para dar continuidade e a expandir esse trabalho. Você também pode fazer a diferença na vida dessas pessoas e na melhora da saúde do nosso país. Entre em contato e saiba como. A verdadeira beleza está na vida e em todos os seus momentos. Fazemos 100% de esforço onde houver 1% de chance. Abrale, entre em contato conosco e receba toda a ajuda gratuita. Legal, tô voltando aqui no programa A Hora do Esporte, aqui na TV Grande ABC, o seu canal regional, canal 3 da NET para São Caetano do Sul e toda a região. Você também acompanha através da rede mundial dos computadores no www.tvgrandeabc.com.br ou através das redes sociais no facebook.com/seu canal regional, o canal oficial, o Facebook oficial da TV Grande ABC. E agora, meu amigo, agora o bicho vai pegar aqui no programa Hora do Esporte, que eu vou falar de luta aqui. E se eu falo de luta, de arte marcial, eu trago aqui o campeão. Trouxe a medalha, Anderson Reis? Cadê a medalha, Anderson Reis? Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, convidados. Não vou revelar quem são os convidados. Vou deixar você fazer a surpresa para os nossos telespectadores e trouxe a medalha sim. Ah, mostra aí, rapaz. Oh, ganhou a medalha, rapaz. Só um minuto. Ih, rapaz, deixou a medalha no banco. Opa, deixa eu ver aqui a medalha. Trouxe as duas medalhas, trouxe a de ouro agora do Campeonato Brasileiro e trouxe a minha de ouro também da Copa do Brasil do ano passado. É muito importante essa medalha, porque ela tem aqui o símbolo da WTKA, que é a instituição, a Confederação Internacional. É muito importante, a qual o Chuck Norris foi aqui, campeão mundial de Karatê também. Essa foi que você ganhou esse final de semana? Isso, essas são as confederações aqui, uma das mais importantes para Karatê, Kickboxing. Não tá fraco não. Mas quem fez ele ganhar tudo isso aí é o treinador que tá aqui do lado, aqui, que é o Marco Taleb, que além de ser campeão mundial de Kickboxing, é isso, Marco Taleb? Bom dia, tudo tranquilo? Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, falar um pouquinho do esporte, da minha trajetória. Graças a Deus eu tive a felicidade de ser bicampeão, né, de kickboxing na Argentina, né? E nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre luta, um papo descontraído. E eu gostaria também de aproveitar, dar para você um presente. Rapaz, trouxe, essa é a camiseta da nossa seleção, né, da seleção brasileira. Aí trouxe para você aí um... É isso, hein? Olha aqui. Parte da seleção agora, Luciano. Já estou começando por cima, hein? Aí sim. Camiseta que nós fomos para a Argentina em novembro do ano passado. O Taleb se consagrou bicampeão mundial de kickboxing. Só falta fazer um treino agora, né? Fazer um treino para poder honrar, porque ficar usando a camiseta depois e falar, você treina? Não, é que eu ganhei a camiseta. Não, eu vou fazer um treino. Esse aí é o meu mestre. Dá aula de boxe também na Polícia Federal, na IPESP, Associação dos Investigadores do Estado de São Paulo. Hoje, seus parceiros estão aqui hoje. Seus amigos vieram buscar um pessoal da gráfica. Você não tem gráfica aqui não, né? Não. Você não dá nota não na academia não, também né? não. E dá aula de boxe também, Luciano, para os gordinhos lá do Além do Peso, junto com o Brito Júnior, a Ana Hickman, Alexandre Bro. Tem todo um know-how de trabalho fantástico. O Marco Taleb. O Ed e o Jota lá fazer os Além do Peso lá. Pô, vai ser um prazer, pô. A gente... Vou levar os dois lá. Isso aí é pra ajudar. Se a gente puder ajudar, vai ser feito. E esse aluno aqui dá trabalho, não? Bom, o Anderson é assim, né? Eu conheci o Anderson através do trabalho dele, né? A parte de publicidade, de marketing. Aí a gente estreitou relações, aí fez algumas... Começamos com um trabalho
pra me divulgar, e eu acabei descobrindo que ele tinha um dom também pra lutar, né? Que ele também gosta de treinar, treina já taekwondo há alguns anos, já estava treinando Muay Thai um pouquinho também. Comecei a ajudar e coloquei ele para competir, né? Tá indo bem. Tá indo bem, graças a Deus, já conseguiu alguns resultados expressivos, inclusive foi campeão mundial também, lá na Argentina, numa modalidade que para nós aqui ainda a gente tá engatinhando, porque para vocês entenderem, pro lutador internacional, o atleta de semi-contato e light contato são os atletas mais experientes. Aqui, para nós, na nossa mentalidade, é o contrário. Tipo, os porradeiros que são os mais... Lá, eles dão prioridade para técnica. Então semi-lights lá, eles são melhor vistos, vamos dizer assim. Deixa eu colocar mais um amigo na roda aqui, o Carlos Maiolino, que é vice-presidente da Confederação Brasileira de Esporte de Contato, mestre também no jiu-jitsu e outras artes marciais. Bom dia, seja bem-vindo aqui. Bom, meu nome é Carlos Maiolino, mais conhecido, né, assim. E além da experiência um pouquinho no boxe, fui campeão sul-americano de kickbox, né? Já tem um tempinho, isso em 1992. Tem uns dias no Maxud Plaza, transmitido pela TV Record na época. Foi uma coisa, né? Preliminar do Batarelli. Até hoje a única coisa que me falta mesmo é no jiu-jitsu, que o jiu-jitsu a gente acaba dando uma ênfase maior, né? Que falta o Mundial e o Campeonato Paulista, né? Que a gente persegue. Maiolino, essa evolução das lutas, né? Daqui a pouco a gente vai falar do MMA, que esse final de semana tem o UFC, o Anderson está acompanhando aí de perto, né? As lutas, tem o Zé Aldo, tem o Vitor Belfort, que o Anderson protege. Eu vou dar uma cutucada nele daqui a pouco. Eu falei assim, ó, quero uma imagem do Vitor Belfort. Eu falei, essa não pode. Essa tem que ser no dia do Anderson. Eu falei, do Silva entendi. não, agora hoje é homenagem. Falei, bota a imagem dele contra o Anderson. Ele falou, essa não. Eu falei, essa que eu quero. Mas a verdade é o seguinte, as outras modalidades, né, com esse estouro que se deu o MMA através do marketing todo do UFC, acho que todo mundo acaba indo, né, nessa maré e é positivo, né? Lógico que tudo tem o seu ônus e o bônus, às vezes aquelas pessoas que veem as artes marciais e usam de uma maneira errada, mas a absoluta maioria abraça as artes marciais de uma maneira como atividades mesmo de recreação, atividade física, né? A gente não pode negar que graças ao UFC, que naquela época ainda era o UFC Sem Limites, né, na Rede TV, deu um boom nas artes marciais. Até então, ninguém olhava para as artes marciais em si. Que era desde o Pride, né? O Pride ainda gatinhava. Que era um negócio meio sanguinário, assim, o Porque Pride. o japonês tem isso, né? Eles gostam disso. Verdade. Já o americano, né, ele gosta mais de segurança. Apesar de ter muito evento clandestino nos Estados Unidos, né? A gente acha que, na verdade, é uma febre nos Estados Unidos. Não é, não. Isso é um único estado que é permitido praticar e em 2 que é permitido transmissão. Então, lá é o wrestling sim. Mas aí, voltando, a arte marcial teve um boom muito grande com o UFC. Né? A gente não pode negar que isso foi muito importante. Até então, o boom era nos esportes olímpicos, né? Esse dia, assim, o boxe era o filho, como se diria assim, o filho mau, né? Ruim, né? Primo pobre. Primo pobre. Mas a gente tinha o taekwondo, a gente tinha o judô que era muito forte. Eu pelo menos vi assim, né, de fora, acompanhando o esporte, praticante nunca fui. Fiz taekwondo na infância, judô na infância, tudo. Aí depois, já mais velho, comecei a fazer jiu-jitsu, mas nunca tive essa sequência. Mas sempre vi assim, o boxe era aquela coisa milionária, que tava no profissional. No profissional. E o resto era totalmente suburbano, esquecido. E o judô era algo meio romântico, assim, mas as outras lutas eram muito, assim, né, pincelado. Hoje você não passa aí 3, 4 ruas sem encontrar pelo menos uma academia de alguma arte marcial, né? Então, teve esse crescimento muito grande. Hoje, uns esportes muito praticados no Brasil, o que cresceu mais foi o jiu-jitsu, né? A gente está com um esporte que nós inovamos agora, que é o Brazilian Grappling, né? E nós criamos eles, porque a WTK, que até você mostrou a medalha, que tem o símbolo da WTK, World Traditional Karate and Kickbox Association. A regra dela é mais europeia, né? Então ela é um pouquinho mais dura, né? Mais difícil de lidar, entendeu? Só que é uma regra mais clássica. Por exemplo, o Taiwo foi muito bem do semi-contato light.
você tem atletas, por que eles prevalecem os atletas que são mais experientes? Porque é uma coisa mais gostosa, prazerosa, muita técnica apurada. Quando são mais novos, é mais ali. E aí nós temos que mudar ainda isso aí, né? Acho que o Espírito Santo está muito, muito longe disso aí, né? De chegar, de explicar que não é só o contato por contato, né? Que dá para se estudar, acho que como tudo, né? Todas as modalidades, quanto mais você investe no estudo, no sentido do esporte, né? Daqueles que o fizeram lá atrás, acho que dá uma evolução. Ô, Taleb, eu queria que você falasse sobre academia, cara. Você treina com a academia, até para você dar uma divulgada para a galera, para que o pessoal tá te acompanhando. Bom, eu hoje atualmente eu estou mais focando na parte de personal, né? Eu estou dando muitas aulas de personal exatamente para pessoas que querem aprender uma modalidade sem a situação da competição, né? Então eu estou usando isso muito como ferramenta para perca de peso, tudo mais. Eu acho que para mim está sendo mais gratificante até, mas eu não deixei de dar aula para quem realmente gosta de competir, né? Que é o caso do Anderson. E eu ministro aula na IPESP, que é a Associação dos Investigadores de Polícia do Estado de São Paulo, né, ali na Estação da Luz, e na Polícia Federal, que é na Hugo D'Antola. Mas você sabe que não vai ser muita gente que vai querer ter aula lá, não, porque vai que tá lá tendo uma aula, alguém fala, mas você não é o fulano? É que lá, pelo menos, eu tô ensinando os caras para ver se eles não deixam alguns fugirem, entendeu? Tem o pessoal aí que não pode fugir, agarrar no solta, não pode soltar os caras. Mas esse da Polícia Federal é só para quem é policial, né? Da Polícia Federal é só para quem é de lá. E na Associação dos Investigadores já não. A gente consegue, só os meus atletas podem treinar lá. Então se a pessoa já está treinando comigo em algum outro local ou já foi atleta meu, eles liberam a entrada lá para treinar. Legal. Você tem rede social que o pessoal entrar em contato? Porque aí de repente tem o pessoal que está em casa. E eu digo isso pelo seguinte, aqui sempre eu destaco. Lógico que a gente dá uma atenção muito grande ao alto rendimento e precisa sempre ser elogiado, porque a gente sabe o esforço do atleta profissional, aquele atleta que compete, mas eu destaco muito a população. E outro dia a gente até comentou, né? Poucas pessoas, a gente tem índices aí de obesidade, de gente vivendo num sedentarismo danado, então esse trabalho que você faz é importantíssimo. Para o cara que está lá em casa, está acompanhando agora a gente, fala assim, você pode lutar para se divertir, para soltar musculatura, para perder peso, para se manter com saúde. Não necessariamente que você vai ter que viajar numa competição, mas você tem aí um professor que vai te orientar e orientar certo, porque também fazer exercício, eu sempre falo, fazer exercício sem orientação de um profissional pode virar um problema maior do que ser sedentário, né? Exato, né? Hoje em dia a procura de um profissional qualificado é fundamental. Então ele tem que ser um professor de educação física, né, vinculado ao CREF, ou um profissional de artes marciais também credenciado junto a uma federação também qualificada, né? Tem muitas federações por aí, a gente sabe que elas são inexistentes, vamos dizer assim, não são vinculados ao Ministério do Esporte. Então a busca de um bom profissional é fundamental. E dentro desse trabalho que a gente estava falando, do pessoal que busca, geralmente meus alunos que começam uma arte marcial, eu acabo até pondo eles para competir. Eles começam na brincadeira e acabam pegando gosto pela coisa e acabam até competindo. Esse também é o caso do Anderson. O Anderson foi em umas competições, olhou, perguntou pra mim, dá? Falei, lógico, vamos. Se preparou e tá aí com as medalhas pra gente comemorar. E o Taleb, se ele fez eu campeão, o Luciano, esse é um professor. É bom você falar bem do professor mesmo, porque senão é ele que vai dar o treino depois. Quem quiser um bom treinador, um bom técnico, tá aí. E é o diretor de boxe da FEPAL também, viu, Luciano? Da Federação Paulista de Esportes de Contato. Inclusive, pegou o segundo lugar geral no Campeonato Brasileiro de Esportes de Contato. Por equipe. Atrás do Espírito Santo, né? Que teve mais atletas, estado, né? quer dizer. Foi a equipe local, né? Seguido aí pela... o Rio de Janeiro ficou em quarto. Em terceiro lugar ficou Minas Gerais. Tem um vídeo do Campeonato Brasileiro também, que até ilustra. Pode colocar de fundo aí, gente. Coloca os vídeos aí pra gente. Ô, Maiolino, eu queria que você falasse da sua academia também. Como é que é? Bom, a gente está à frente da IFC hoje. Hoje a gente estamos espalhados aí em 26 lugares, né, na cidade. A nossa matriz é ligada no Itaí Paulista, né? Legal. Ali do lado, aliás, né? Eu vi uma entrevista sua, assim, daquele amor, daquele envolvimento da galera. Isso é bacana, né? Porque isso entra, né, no momento da luta, né? Isso faz parte. Com certeza. A gente tem um trabalho lá diferenciado, né?
Porque formar, eu até falo isso aí, formar um atleta, qualquer um consegue. Formar um bom cidadão é complicado. Uma boa pessoa é complicado, porque você vai além da parte física, você entra no estado psíquico da pessoa. A gente tem esse trabalho lá e às vezes as pessoas tratam a gente como paizão. Hoje o Panda, né, que tá... Você falou uma coisa agora que me lembrou de um debate que eu participei há alguns anos, quando começou aquele processo do desarmamento, e eu disse o seguinte: a arma não é o problema. O problema é quem segura a arma. Sim. Porque a arma não atira sozinha. Descontrole. Então, assim, teria que ser, não é você tirar a arma da população, e sim dar mais educação para que a população use a arma só no momento exato. Porque a arma, né, é uma ferramenta. Objeto, é uma ferramenta. Então é exatamente isso, né? O esporte, ele não vai, o grande atleta, ele não vai se fazer simplesmente com vitórias, ele vai se fazer com uma cabeça, com, né? Uma outra detalhe que a gente fala assim, tem muita gente que fala assim, ó, o esporte tira a gente da rua. Não, ela não tira. Ela evita que a pessoa viva numa condição de rua. Então você às vezes pega uma criança que ela tem uma limitação social. Você vai evitar com que ela vá para a rua, porque a gente coloca na cultura na cabeça dela que ela tem que ser um atleta, que ela tem que comer melhor, ela não tem que ficar indo para balada, ela tem que cuidar mais de si, entendeu? Então por isso a gente tem esse trabalho lá em Itaim. Se a pessoa praticar, ela mesma vai começar a deixar, porque ela praticou, ela vai chegar em casa cansada, ela não vai querer sair à noite. Ou então, se ela sair à noite na primeira noite, na segunda, quando ela for treinar, não aguenta. Ela não aguenta. Então ela fala assim, na próxima noite eu vou dormir. Então, eu acho que é meio que um ciclo, né? Esse do Itaim Paulista, qual que é que dias que você treina por lá? A gente, na verdade, tem aula todo dia, né? Opa, isso. Tem todo dia. Que na sala de manhã, só na terça e quinta, que é o jiu-jitsu, mas a gente tem tanto de segunda a sexta o jiu-jitsu, kickbox de segunda e sexta. Jiu-jitsu tem 20 e 30, segunda, quarta e sexta, e 19 horas, terça e quinta. Kickbox segunda e quarta, às 19 horas. Box terça e sexta às 19, e ainda tem o segunda-feira é judô, em todas as modalidades que a gente, todos os horários, Isso, né? fica no Itaim Paulista. Você tem endereço para passar pra gente? Praça Lauda Lopes, número 1, mas quer saber a informação melhor, é digitar Carlos Maiolino, né, no Facebook, no Instagram. Tá tudo lá. E... Pode falar, tá aí. Aproveitar um gancho, né, já que nós estamos falando de trabalho social, fazer um apelo aqui pro pessoal aqui de São Caetano, estamos precisando de um espaço aí para colocar essa molecada, tirar essa molecada da rua para treinar uma modalidade. Vocês quiserem abrir uma porta pra gente, tem eu, o Messi Maiolino, a gente está querendo abrir todas as portas possíveis para poder para criar esse vínculo da molecada com a atividade física. Tá aí o recado, a gente está sempre sendo acompanhado aí pelo pessoal da Secretaria de Esporte, pelos nossos secretários, um grande amigo, vice-prefeito da cidade, Beto Vidoski, está acompanhando sempre o Juninho Aro aí, que é o coordenador de comunicação, tá aqui, dois grandes profissionais, né, campeões dentro e fora do tatame, porque ser campeão dentro do tatame até é mais fácil do que fora, ser campeão fora e ser referência para tanta gente é mais difícil. Luciano, e aqui a gente tem dois. Luciano, falando em tatame, a Confederação Brasileira de Esportes de Contato, o mestre Maiolino, junto com o presidente, aí o mestre Luiz Carlos, que eu admiro, respeito, eles criaram também o Brazilian Grappling, que hoje tem o Bolsa Atleta, ele é reconhecido aí no nosso país, né? Então, eles estão fazendo um trabalho muito bom de divulgação disso daí. Eu queria que... eu tenho uma ilustração disso, né? Eu queria que passasse o vídeo. Eu vou pedir para a produção começar passando o vídeo junto com o áudio e a gente depois abaixa e vamos falando em cima das imagens, né? Você vai poder falar o que é o Brazilian Grappling, mostrar o que é o Light Contact, Semi Contact. Tá tem um vídeo aí, bota aí, Jota, pra gente. Pode pôr com som, Jota, por favor. Galera da delegação de São Paulo, chegamos aqui em Vitória, Espírito Santo, vou pegar a van agora. Pessoal, os atletas de São Paulo, direto para a TV Grande ABC, amigo Luciano Luiz, jornal, pessoal aqui, Zona Leste, São Caetano do Sul, então, trazer medalha.
Você viu que o Kemuel Komodo, que estava aqui, foi campeão brasileiro de kickboxing, está brilhando aí no MMA. Obrigatório. A luva já é com proteção melhor, não é mais aquela luva antiga como eu lutei, crina de cavalo, né, Taleb? Foi campeão de boxe, Deus aí o do céu, era um Fernando. perigo. Você se machucava mais com a luva do que... Atleta bom com a luva. Cortava. É que na realidade é aquele ditado do famoso água mole em pedra dura, né? Esse é o K1. Ali você vai, não tem jeito. K1 pode chutar embaixo, por contato só em cima. Semi-contato também tem a diferença. Semi-contato para light, conta. Rapaz. O No Cássio, light conta só pode chutar em cima, entendeu? 6 chutes no mínimo por round. bom atleta despontando aí no atrás. São Paulo. É num nível forte, né? Você vê que... Aí foi o Robson, né? Robson e o Felipe. Aí já é o grappling. E tem essa opção ser livre de você usar a camisa ou sem a camisa? Na verdade, isso é uma coisa que eu falei, até como a Federação do Espírito Santo estava tomando conta, eles poderiam usar isso aí, mas eu estou tirando, já pedi pra gente já fazer uma minuta, já um comunicado, para tirar isso aí, para ser também mais livre aos olhos do público, né? Com camisa, lycra, shorts. Isso é obrigatório a lycra? Ou sem lycra todo mundo, né? Porque aí você mas é que tá, ao público não fica um visual muito legal. É ruim. Né? Não, e hoje, cada vez para você evoluir no que diz respeito à organização, mídia, com certeza. Tudo vira, né? Patrocínio. Tem que ficar suave aos olhos, né? Aí, ó, o Anderson, né? Ele Nosso guerreiro. Olha, lutando isso, aí. Uma virada boa ali. É uma gracinha. Um giratório, né? Muito bom. E daí a gente chegando em São Paulo já, vou mostrar um pouco do ambiente, nós viemos todos juntos aí na Federação Paulista. Legal, o pessoal acompanha. E essa relação dos atletas entre as competições também, que é muito bacana, porque quem é leigo e acompanha de fora, eu vivi já algumas competições, até o primo da minha esposa, que foi campeão brasileiro de jiu-jitsu, acho que vocês até conhecem, que é o Ricardo Pancho, e agora está lá nos Estados Unidos junto com o Dan Henderson, enfim, a gente tem uma relação muito boa. E eu acompanhava ele nas lutas ainda quando ele morava no Brasil, e aquela rivalidade, aquela coisa ali durante a prova, só que acabou, tá todo mundo amigo, vão tomar um açaí junto e tá tudo certo, né? Esse é o grande objetivo das lutas. Na verdade, é agregadora, né? A luta é agregadora, né? Ela tem essa força, né? Mas eu queria falar uma coisa que talvez estava até passando, sobre a questão da profissão, né? Porque a gente ajudou a criar o projeto de lei que cria a profissão de lutas e artes marciais no Brasil. Tramitou, oficializar mesmo, porque não existe ainda. Existe hoje uma subdivisão no CBO, Código Brasileiro de Ocupação, né? Que permite que a pessoa possa se aposentar, possa gozar dos direitos trabalhistas, né? Ser registrado de fato. Porque então na academia, o profissional de lutas, ele não podia ser. Ele podia ser instrutor de educação física, mas ele não tinha CREF. Ele não poderia fazer. Então, isso foi uma coisa legal, né? E do grappling, nós criamos o grappling, né? A WTKA foi a primeira instituição internacional a reconhecer o grappling. O governo brasileiro foi a primeira instituição a reconhecer o grappling como modalidade esportiva. E a primeira instituição a reconhecer o grappling como modalidade esportiva no estado foi a ETEC, que eu dou aula na ETEC de Poá, né, para os alunos de lá mesmo, né, que a gente dá aula de Brazilian Grappling, né. Então tivemos um reconhecimento que está gradativo. As escolas estão aprendendo ainda porque é uma regra, ela é muito semelhante ao jiu-jitsu, só que tudo é um ponto, não vale, a partir do terceiro minuto que vale finalizar, que vale pontuar, não vale, primeiro os 3 minutos é só finalização. Depois os outros 3 vale ponto e é tudo um ponto, e não tem vantagem. Legal. Mas, Lino, vamos marcar um dia para fazer um treino lá? Vamos, com certeza. Faz tempo lá que eu quero fazer um treino lá, a gente vai fazer uma matéria prazer, bacana. pô. E vamos falar um pouco mais com você, tá certo? Obrigado. Até a próxima. Taleb, brigadão. Eu vou fazer um treino com vocês lá na Federal, pô. Pô, vai ser uma honra receber vocês. Eu posso lá. ir, viu? Você pode ir, né? Eu não tenho gráfica. Não. Leva a equipe toda, pô. Vamos levar todo mundo lá pra fazer. A equipe toda eu já não sei. Ali o Jota eu já não sei se pode ir na Federal. Entendeu? A Gabi pode. A Gabi, o Jota eu já tenho minhas dúvidas. Mas eu vou levar eles lá. Não, mas eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade que vocês estão dando pra gente, né? Pra nossa entidade aí, que é a Confibec, que é aquela que administra toda hoje a nossa parte esportiva, né? E a oportunidade de estar falando um pouquinho da modalidade que a gente ama, né? Porque hoje em dia é tão difícil
a gente ter esse tipo de abertura, embora a modalidade cresceu muito, ainda a gente tem algumas dificuldades com isso. E vocês abriram essa porta, mais uma porta pra gente. Obrigado aí. E tem a porta aberta aqui. Tem a porta aberta aqui sempre pra gente. É uma das poucas entidades que tem o Bolsa Atleta. Que isso é importante, porque já por conta dessa... que tem a Copa Mundial que vai estar na Argentina, né? Show. E os 3 primeiros colocados lá tem praticamente garantida a Bolsa Atleta. Por quê? Porque a confederação não leva atletas que excedem essa quantidade. Obrigado. Anderson, um abraço pra você. Você volta amanhã pra falar mais um pouquinho sobre o UFC, porque hoje já foi, hein? Você volta? Perfeito, agradeço, volto sim. Amanhã a gente vai falar sobre o UFC, sobre a derrota do Glover Teixeira, vamos falar sobre a luta do Aldo contra o Holiday, a unificação dos títulos, título linear contra o... Do seu amigo Vitor Belfort. Do Vitor Belfort, que vai ter a despedida aí do UFC. Vitor Belfort é flamenguista, velho. Flamenguista não dá, não dá. Mas foi o primeiro campeão brasileiro do peso pesado. Ele é flamenguista e casou com a palmeirense. Pô, é tudo errado, bicho. Tudo errado. Foi o campeão brasileiro peso pesado do UFC. Isso daí. Não, eu lembro do Vitor no Pride ainda quando começou, né? Ele é um dos. Isso em 97, no UFC 12, e depois foi campeão dos meio pesados também. Né? Representou muito bem o nosso país, Luciano. Tá vendo? Ó, gente, eu quero agradecer. Não, Meire, tô brincando. Eu gosto do Vitor demais, eu acompanho a luta demais. É que o Vitor ficou muito marcado aquela derrota do Anderson Silva. Eu pego no pé dele e depois que ele apareceu com a camisa do Flamengo. Silva, ele é extraordinário. Pra mim ficou, eu gosto do futebol e ele jogou a camisa do Flamengo. Ó, Confbeck, gente, muito obrigado pela sua participação. Hoje foi assim, corrido, mas a gente volta amanhã aqui no programa Hora do Esporte. Aliás, eu volto já às 5 horas com o Marcos Savoy para falar um pouco mais do esporte na região, tá certo? Amanhã tem mais, meu amigo. Amanhã é sexta-feira, dia 2 de junho. E amanhã o Anderson vai voltar para falar um pouquinho mais sobre Vitor Belfort, José Aldo. Tem também a menina, qual é o nome da menina? Tem a Cláudia Gadelha. É, a Gadelha, amanhã. Cara de sapato também. Ih, tem muita coisa bacana. Valeu, gente. Até amanhã aqui no programa A Hora do Esporte na TV Grande ABC. Valeu, galera. Valeu, Brasil.